Olá, povo de Deus! Nesse dia 28 de março de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 34, que está escrito assim na palavra de Deus. Assim foi Salomão, rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadoque, sacerdote; Eliorefe e Aías, filho de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, chanceler; Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadoque e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores, e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei; e Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Abda, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Hur, nas montanhas de Efraim; Ben-Deker, em Macás, e em Sabim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Hanã; Ben-Ezede, e em Arubote. Também este tinha a Socó e a toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor, tinha este em Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Aliude, tinha a Taanaque e a Megido e toda a Bet-Seã, que está junto a Zeretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Joquemeão. O filho de Geber, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés. As que estão em Gileade também tinha o termo de Argobe, a qual está em Bazã. 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naphtali, também este tomou a Bezemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Husai, em Azer, em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias de sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto, e 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses e os corços e aves cevadas, porque dominava sobre tudo
quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tirsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixava faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, Esraíta, e do que Remã, e Calcol, e Darda, filho de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da tua sabedoria. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Coisa linda. Nós podemos ver aqui que Deus ali começa a engrandecer ali a Salomão. No capítulo anterior, pastor Mateus ministrou, nós podemos ver que a melhor escolha que Salomão podia ter feito era pedir a Deus sabedoria. Imagine, Deus falando para Salomão: pede o que você quiser. É aí que a gente vê a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. O homem carnal e o homem espiritual. Então, o homem carnal provavelmente ia falar: ah, Senhor, eu quero riquezas, eu quero ser o maior da face da terra, eu quero dominar sobre todos os homens, eu quero dominar sobre todos os animais, eu quero ser grande, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Salomão, com muita humildade, diz ao Senhor: eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para poder dominar sobre o homem, para saber tomar as decisões corretas, para saber o que eu faço em todas as situações que virem para eu resolver no meu reinado. E aqui no capítulo 4 nós podemos ver que ali começa toda uma história, porque aí vem o nome dos príncipes de Salomão, começa a contar a grandeza do reino de Salomão, porque Deus fala para ele: porque você não pediu riqueza e sim sabedoria, você vai ter a sabedoria, mas você também vai ter a riqueza. Muitas vezes as pessoas, elas não sabem pedir, e porque não sabem pedir, elas não recebem. E a palavra do Senhor diz que Salomão não somente tinha ali os príncipes,
Mas ele também tinha 12 provedores sobre todo Israel que proviam a casa do rei. E a Bíblia diz que cada um tinha a prover um mês no ano. Então, cada família daqueles provedores, que eram 10 provedores, eles ficavam responsáveis por um mês. Então, naquele mês, aquele provedor cobria com tudo que ele necessitava. A Bíblia diz que a riqueza de Salomão era tamanha. Nós podemos ver aqui que fala que ele tinha 40.000 estrebarias e 12.000 cavaleiros. A Bíblia diz que os provedores proviam, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixava faltar. E a Bíblia diz que esses provedores traziam cevadas, a palha, os cavalos, os jinetes, né? E tudo era ali cuidado com grande compromisso, com grande amor. Aqueles provedores cuidavam do rei Salomão. E assim a Bíblia diz que a sabedoria do rei Salomão, ela florou de uma forma tão grande. A Bíblia diz que a sabedoria dele, que Deus deu, era muitíssima. E ele teve muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia. Então nós podemos ver que grandes coisas Salomão fez, porque Deus o encheu de sabedoria. Talvez você tenha pedido tantas coisas ao Senhor. Talvez você tenha pedido coisas materiais, bens materiais. Talvez você tenha desejado ser uma pessoa abençoada na face da terra. Mas pensa bem. Se o Senhor te abençoar com tudo que você tem pedido ao Senhor, materialmente dizendo, e você não tiver sabedoria para você cuidar dessas coisas, para cuidar da obra do Senhor, para cuidar dos bens que o Senhor colocar nas tuas mãos, se você não tiver sabedoria, o que você vai fazer com aquilo que o Senhor tem te dado? Por isso a minha oração de todos os dias, Senhor, me enche de sabedoria, me dê sabedoria. Eu lembro muito de Salomão nas minhas orações, porque nas minhas orações eu peço muito a Deus que me dê sabedoria em tudo que eu precisar, principalmente nas coisas do Senhor, a fazer a obra do Senhor, a fazer tomar as decisões corretas diante da obra do Senhor, em tudo que eu fizer, em tudo que eu colocar as minhas mãos, eu peço a Deus sabedoria. Eu nem peço riqueza, não peço nada disso, só quando eu preciso resolver alguma coisa na minha vida cotidiana, na minha vida material, eu peço a bênção do Senhor, eu peço que o Senhor esteja no controle de tudo, mas eu dobrar o meu joelho e falar, Senhor, eu quero riqueza, eu quero ser grande, eu quero ser conhecido, jamais. Jamais. Porque importa que eu diminua e que o Senhor seja grande na minha vida. Porque enquanto o Senhor reinar na minha vida com sabedoria, enquanto a grandeza do Senhor estiver sobre mim, eu sei que eu vou ser pequena, mas serva de um Deus grande. Então pense dessa forma em nome do Senhor Jesus. E se você até hoje não tinha parado para pedir para o Senhor sabedoria, inclua nas tuas orações diariamente, para que tudo que você fizer, o Senhor venha aprovar e não reprovar. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome do Senhor Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.